Galera, antes de me converter, eu tive uma vida assim, muito doida. E aí, com 15 anos eu conhecia Jesus Cristo, né, o Evangelho de Jesus. E eu imaginei assim, porque eu vivia antes numa religião de idolatria muito explícita, assim. Tipo, tinha na minha casa uma opção de estátua. E a gente se curvava diante daquelas estátuas, a gente se ajoelhava diante daquilo, a gente fazia uns rituais lá. E a gente via naquilo, né, a possibilidade de acessar a Deus, como se Deus não tivesse disposto a ouvir a gente não sabia, na verdade. Então, para mim, assim, Deus, não queria nada comigo, e Ele não ia me ouvir se eu falasse. Então eu tinha que falar com aqueles ídolos, com aquelas estátuas lá, para que aquelas pessoas ali representadas e tal, falassem com Deus, levassem um recado, e Deus talvez ouviria aquele recado daquelas estátuas e tudo mais. Assim que eu me converti, me tornei crente, graças a Deus, eu tive a impressão que eu me livrei da idolatria. Então pensei assim, cara, acabou, né? Agora eu sou crente. Não tinha mais uma estátua, até tinha, mas assim, para mim ela não fazia significado nenhum mais, né? A minha família ainda não tinha se convertido, mas aquelas estátuas lá dentro da minha casa eram aquilo que Paulo dizia, né? Que o ídolo não é nada, então era só um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, alguma coisa nesse sentido, mas eu sabia que aquilo ali não representava mais nada para mim. E eu me vi liberto de um tipo de idolatria, que é uma idolatria muito explícita, assim. Só que o que a Bíblia vai sustentar para a gente é que existem outros ídolos que podem afetar o nosso coração, mesmo que na nossa casa não tenha um amuleto, beleza? Mesmo que eu não use um amuleto, uma pedra que vá me dar algum tipo de poder ou proteção, ou eu não faça um tipo de ritual específico, não tem uma superstição assim. A Bíblia vai dizer que esse tipo de idolatria talvez seja a mais difícil de ser combatida, que é a idolatria que surge dentro do coração. Na verdade, quando você olha para o modo de vida apresentado pela palavra de Deus e por aquilo que Jesus define como é a nossa vida, a gente vai perceber o seguinte, que, na verdade, a idolatria começa, de acordo com Jesus, no coração. Ela nunca começa do lado de fora. Ela sempre começa do lado de dentro. Ela pode se manifestar do lado de fora com uma imagem, com alguma coisa. Mas aquilo que a gente faz, na verdade, é aquilo que ocupa o nosso coração. Jesus vai dizer que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Jesus vai dizer que a boca diz aquilo que o coração está cheio. Beleza? Na verdade, na ética bíblica, na lógica bíblica, as coisas começam dentro do coração e depois que elas são extravasadas. Então, quando tinha uma estátua lá na minha casa e eu entendia que aquela estátua era alguma coisa, aquilo não surgiu na estátua em si, mas surgiu no meu coração, que corrompido, que voltado para o mal, cria naquele sistema e naquele mecanismo para poder acessar a Deus. A gente vai ver a história de uma pessoa chamada Raquel na Bíblia, beleza? E Raquel, ela, tinha tudo para viver uma vida gloriosa na presença de Deus, mas parece, cara, que ela vai desperdiçando as oportunidades que ela tem por conta dos ídolos que fazem parte do coração dela. A gente vai tentar olhar para essa vida, mas não somente para ver defeito nela. Essa que é a parada. Então, olha só. O grande detalhe, o grande mistério, é a gente olhar para a vida dessas pessoas, não para que a vida dessas pessoas seja necessariamente diferente da nossa nas aparências, mas para que a gente possa ver semelhanças, de modo que a nossa vida não se pareça depois que a gente vir as semelhanças. Tipo assim, não sei se você entendeu nada do que eu falei, mas é tipo assim, eu não devo de antemão olhar para Raquel e desprezar a Raquel, e dizer assim, Raquel não presta, beleza? Eu sou diferente dela.
e acabou. Se eu fizer isso, não vai ter nada mexido dentro do meu coração, não vai ter nada transformado no meu coração. Na verdade, cara, eu creio que todas as histórias que foram registradas na Bíblia, elas foram registradas para que a nossa vida pudesse ser corrigida, para que a gente pudesse ver algo que seria a nossa vida, mas não é mais porque a gente transformou alguma coisa dentro do nosso coração. Obviamente, né, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, tipo assim, eu não vou olhar para Raquel e vou desprezá-la. Não. Eu tenho que olhar para Raquel e tentar perceber se há algo no meu coração próximo do coração de Raquel. E se há algo nesse sentido, eu tenho que transformar a minha vida para que a minha história seja diferente da dela. Consegue entender? Vamos olhar para o texto então? Olha só. Gênesis capítulo 35, verso 18, a palavra de Deus diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Amém. Só esse verso, beleza? O que está rolando aqui? Esse é o último dia da vida de Raquel. A gente está vendo o filme de trás para frente, beleza? A gente está vendo o filme já pelo final. Tem uns filmes que tem essa parada, né? Isso se chama efeito flashback. Então é tipo assim, você vê uma parte, dá um corte na cena, alguma coisa te retorna para o início da história, e lá no final do filme você vê o que vai acontecer depois do fim. Realmente, tem vários filmes que recorrem a esse tipo de sistematização assim. É maneiro, chama atenção, a gente já começa pelo fim, né? O que não pode ter uma pessoa do teu lado que te conta logo o final mesmo, verdadeiro, né? Uma vez eu estava com a minha sogra, que gosta de contar finais de filmes, e aí aconteceu um acidente lá. Primeira cena do filme, rolou um acidente. Um filme maluco, tal de, eu não sei se era esse mesmo nome, Corrida Mortal, sei lá. Aí rolou um acidente lá, a pessoa morreu. E aí minha sogra falou assim para mim: não, fica calmo, ó, a pessoa que morreu não era ela de verdade, era um clone. E aí, cara, aí eu fiquei 2 horas assistindo um filme que eu já sabia, o final, porque na primeira cena ela já me contou o fim da história. A gente está começando pelo final da história de Raquel. Qual é o final da história dela? Ela tem um segundo filho, que se chama Benjamim, mas que ela quis colocar um nome nesse segundo filho, que era Benoni. E se você olhar o que significa Benoni, né, se tiver uma notinha aí para você abrir, né, um balãozinho aí para você clicar e abrir o significado dessa palavra, significa filho da minha tristeza. Então ela tentou colocar o nome do filho que nasceu e ela morre naquele parto, beleza? E aí antes de morrer ela tenta colocar o nome do filho de filho da minha tristeza, mas aí o marido dela vai colocar o nome do filho, na verdade, de filho da mão direita, que era um elogio, beleza? Mão direita é algo importante, tal, então para ele isso era positivo. Ela tentou colocar um nome negativo no filho, e aí o marido foi lá, mudou o nome e colocou um nome positivo no filho. Qual a história de Raquel? Raquel, ela tinha provavelmente tudo o que você sonha em ter. Você gostaria de ser uma pessoa bonita, considerada bonita? Quem que vai dizer que não? Beleza? Cara, você não gostaria de ser bonito? Provavelmente sim. Raquel era a moça mais bonita ali da sua região. E Jacó vai se apaixonar por ela e vai se encantar. Assim, vai ser amor à primeira vista. Você gostaria que alguém te amasse? É só resposta sim. Não é difícil não, hein, gente? Vou dar uma dica para vocês, hein? É só responder que sim. Você gostaria de ser bonito ou bonita? Você gostaria que alguém te amasse? Então, Raquel era amada. E era muito amada pelo seu marido, que era um cara de Deus e que tinha tudo para dar tudo certo. Além disso, Raquel era muito rica. Você queria ser rico? A resposta é sim. Cara, Raquel era muito rica. Muito rica. O pai dela era muito rico e ela acabou se casando com um cara que ficou muito mais rico do que o pai dela.
Raquel tinha tudo o que a gente desejaria ter. Ela era jovem, ela era bonita, ela era amada, ela era rica. Apesar dela receber tudo das mãos de Deus, poxa, o coração dela não estava voltado para Deus. E ela queria alguma coisa a mais na vida dela. A gente vai perceber que, de algum modo, Deus não permitiu que num primeiro momento ela tivesse filhos. E talvez, quando Deus faz desse modo na nossa vida, quando Deus não dá alguma coisa que a gente quer, muitas vezes é para que a gente o busque de todo o coração. Você já percebeu isso? Que quando você precisa de algo que você não tem, na maioria das vezes você se coloca de modo dedicado em oração, pedindo a Deus por aquilo que você ainda não possui? Quem aqui, não é para levantar a mão não, agora não é para levantar a mão. Quem aqui está orando, para ter um relacionamento assim, poxa, dentro da palavra de Deus, um namorado, uma namorada, algo nesse sentido, só para pensar, beleza? Quem aqui ora para ter, poxa, uma carreira maneira, para ser bem-sucedido, para ter condições de fazer coisas na vida, viajar, etc, etc. Quem aqui, poxa, ora para encontrar uma pessoa legal que vai construir a vida do lado e vai, se Deus quiser vai dar tudo certo e vocês vão construir uma família e tal. Raquel, quando recebe as coisas de Deus, ela nunca está satisfeita. Então, a parada que vai ser muito louca na vida de Raquel vai ser a seguinte: ela vai orar para que ela possa ter filhos, que ela possa ter um filho. E Deus vai dar um filho para Raquel, e é um filho muito importante, que é José. Lembra da história de José? José vai se tornar governador do Egito depois. Então, Raquel, ela recebe um presente de Deus. Mas sabe o que parece que significa o nome de José? Quando você olha lá, você já entendeu que os nomes têm significados aqui, né? Você sabe o significado do seu nome? Sabe? Cara, se eu disser o significado do meu nome, você não vai acreditar. Meus pais não me deram o meu nome querendo significado. É que antigamente não tinha Google para consultar. Beleza, hoje tem. E aí você, pensa assim, o que significa esse nome e tal. E eu acredito que você vai evitar um nome desse Benoni para dar para o filho, porque Benoni é filho da tristeza e tal. Cara, eu estudei linguística e tal, vocês acreditam que eu estudando a raiz do meu nome, eu cheguei à conclusão que a raiz do meu nome significa, olha que coisa horrível, gente, palhaço. Você acredita nisso? Sem brincadeira, Clóvis, clown, é a mesma raiz Clóvis. E tem outros também, infelizmente, que é a mesma raiz de Clóvis, é Luiz. Então, se tem algum Luiz aqui que riu de mim, que meu nome é palhaço, infelizmente, o significado do seu nome também, Clóvis, Luiz, assim, tem alguma coisa semelhante. Beleza? Cara, os nomes têm significados. E aí, Raquel, quando tem um primeiro filho, então qual é a parada? Raquel tinha tudo, mas ela não estava satisfeita. A gente só fica satisfeito, galera. A gente só fica satisfeito quando Deus é o principal da nossa história. O apóstolo Paulo diz isso, aprendi a viver contente em toda a situação, seja, passando necessidade, seja na fartura. Por quê? Porque o apóstolo Paulo entendeu que aquilo que ele tinha em Deus era o que fazia dele uma pessoa feliz, contente. Lembra do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O que isso significa? Que se Deus é o pastor da nossa vida, da nossa alma, a gente não sente falta de nada. Não significa que nada nos falte. Falta muita coisa. Hoje estava quase faltando água lá na minha casa, um problema lá de registro e tal, estava quase faltando água. O que significa que com Deus eu não sinto falta de nada. Quando Raquel, ela tem beleza, quando Raquel tem a juventude, quando Raquel tem a riqueza,
quando Raquel tem um cara apaixonado atrás dela, que diz que trabalha 14 anos para viver pertinho dela e trabalharia mais 7 anos se fosse necessário, só para viver do ladinho dela. Quando ela tem isso tudo e ela não tem Deus, sempre falta alguma coisa. Perceba, você pode ter tudo, você pode ter uma casa maneira, você pode ter uma vida maneira, você pode estudar num colégio maneiro, você pode ter um namoro maneiro. Sem Deus é tudo vazio e ilusão. Sem Deus é castelo construído na areia. Sem Deus é palha que o vento leva num sopro. É assim. Raquel tinha tudo e ela pede filhos para Deus, e Deus dá um filho para ela. Deus se compadece dela e Deus dá um filho para ela. E quando José nasce, o nome de José se parece na língua hebraica com a expressão quero mais. Ou seja, Raquel nunca está satisfeita. Raquel sempre quer alguma coisa, sempre quer mais alguma coisa. O livro de Provérbios muitas vezes define a nossa vida dessa maneira. A nossa vida parece um buraco sem fundo, porque toda hora a gente está olhando para coisas que não satisfazem o nosso coração, e a gente está querendo sempre mais, e a gente está buscando sempre mais alguma coisa. Por quê? Porque o nosso coração está lançando flechas para o alvo errado. Se a gente deposita o nosso coração em Deus, se não há ídolos no nosso coração e na nossa vida, a gente consegue perceber que diante dele somente nós estamos satisfeitos. Deus dá tudo para Raquel, Deus dá o filho que ela pede, mas ela espera sempre mais alguma coisa. Cara, acontece um negócio muito doido, que é o seguinte: Raquel está morando perto da família do pai, beleza, o marido dela está do lado dela, e ela já tem um filho chamado José, que vai ser no futuro governador do Egito. Pô, tá uma história boa demais, não tá? A menina é bonita, a menina é rica, tem um marido maravilhoso e tem um filho que no futuro vai ser o cara mais importante depois do faraó lá do Egito e tal. Um dia, o marido dela resolve se mudar. Então ele vai sair daquela região, da casa dos pais de Raquel, e vai morar em outro lugar, perto da terra que Deus prometeu para essa galera aqui. E aí, durante essa viagem, acontece uma parada muito doida. Raquel está no meio do caminho, mas ela, antes de sair de casa, resolveu pegar os ídolos lá, as estátuas que estavam na casa da família dela, enfiou aquelas estátuas por dentro do vestido para enganar todo mundo, e fugiu com aquelas estátuas. Raquel já tinha tudo o que precisava, mesmo assim, o coração dela não tinha alcançado ainda descanso, porque ela buscava descanso no lugar errado. Raquel colocava alguma coisa sempre no lugar de Deus, e isso é perigoso demais para a nossa vida, irmãos. A primeira lição que esse texto traz para a gente, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é a seguinte: se a sua maior alegria está em algo que não é Deus, a idolatria já se apossou do seu coraçãozinho. Se a sua maior alegria está em alguma coisa que não seja Deus, a idolatria já tomou conta do seu coração. Olha para a sua vida. Cara, onde é que está a sua alegria hoje? O que faz você ser feliz mesmo hoje? Sinceramente, seja sincero. Está só você diante de Deus. O que traz felicidade para o seu coração hoje? É uma pessoa? É um relacionamento? É uma carreira? É estudar alguma coisa? É jogar algum tipo
de jogo. O que traz alegria para o seu coração? É tocar um instrumento? É você estar à frente de algo? É desenvolver algum tipo de coisa, de serviço aqui na igreja? O que traz alegria para o seu coração? Olha para a sua rotina da semana. Qual é a parte mais legal da rotina da sua semana? Sei que tem rotina que... Sei que tem rotina que é difícil, que não tem muita parte legal não. A parte mais legal é quando o professor falta e a gente tem uma aula vaga. Que aí, enquanto os outros vão fazer qualquer coisa, eu deito assim, né, na carteira da escola e tiro uma soneca que está difícil. Tá, tira essa parte. Qual é a parte assim, quando dá tudo certo, todos os professores vão, beleza, não tem aula vaga. Cara, qual é a parte mais bacana da sua semana? Deveria ser a parte em que você se coloca na presença de Deus, e você ora, e você louva, e você ouve a palavra de Deus. Deveria ser. Se não for, momento em que você faz sua devocional, se não for as sextas-feiras, os domingos, momento da célula, que você se reúne como célula, cara, é bem possível que aquilo que te traz alegria tenha tomado o lugar de Deus no seu coração. Tem um mistério nessa parada que é o seguinte. Vou te dar um exemplo. Eu amo a minha família bastante e amo meus filhos, poxa, demais. Eu tenho a minha Raquel, beleza? A menina, mais bonita, isso aí, da escola. Na minha casa, minha esposa, beleza? Eles todos me trazem alegria e satisfação. Só que o que deve trazer mais alegria para o meu coração... Então, a parada aqui não é assim. Então, para Deus ser o primeiro lugar, eu tenho que amar menos algumas coisas. Não. Não é isso não. Para Deus ser o primeiro lugar, você tem que amar mais a Deus, beleza? Então, olha só, arruma sua cabeça aí, porque você pode ter ficado meio equivocado. A parada não é que, quando você está com seu namorado, sua namorada, você não está feliz. Se não tiver, marca para conversar comigo ali, a gente ora, para cada um seguir seu rumo, e acabou. Não é isso. Então, Cláudio está jogando um peso na minha consciência agora, que eu estou com meu namorado, estou feliz, aí, não era para estar assim. Eu faço faculdade, ou estou no vestibular, ou eu estou estudando física e gosto pra caramba matemática, e não era para estar assim. Não. Isso aí está ótimo, meu irmão. Continue assim, maravilha, estuda mais. Goste do seu namorado, da sua namorada, pense em se casar, é isso aí. Só que a parada é que isso pode ser bom demais, mas Deus tem que ser muito melhor do que isso tudo. Deus tem que ser muito mais amado do que isso tudo. Deus tem que ser muito mais desejado do que isso tudo no meu coração. Essa que é a parada. Se Deus está no lugar certo, tudo se organiza na nossa vida. Agora, se Deus não estiver no lugar certo, que é no centro, no alvo, primeiro lugar, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Se Deus estiver em primeiro lugar, está tudo resolvido. Amém? Eu conheço uma pessoa, cara, que teve uma vida parecida com essa Raquel, né? Ela tinha, cara, tudo que ela precisava na vida, tudo. Se você conversar com ela, cara, ela viajou o mundo, ela, é muito rica, ela é uma pessoa que, dentro da sua carreira, é uma pessoa muito bem sucedida. Clóvis, você está falando contra viajar o mundo, ser rico, bem sucedido? Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Só que ela fez disso o Deus da vida dela. Entende? Ela fez disso o Deus da vida dela. E por isso, cara, ela não encontra descanso para o coração dela. E hoje ela bebe dia e noite para esquecer que existe.
tem dinheiro, tem carreira, tem sucesso, conhece o mundo, é pessoa letrada, sei lá o quê, e bebe dia e noite para esquecer da vida. Por quê? Porque não colocou Deus no centro da sua vida, do seu coração. Porque Deus não está ocupando aquele vazio que traz miséria para a gente todo dia. Sem Deus, queridos, há um vazio infinito dentro do nosso coração. Por outro lado, tem gente muito menos bem-sucedida, muito menos viajada, muito menos letrada, que está com o coração em paz. E não precisa recorrer a nenhum tipo de química para ficar de boa, não. Amém? Segunda lição desse texto. Cara, essa aqui é braba. Saca só. Estou até com receio de falar isso aqui para você. Se você é capaz de pecar para obter o que deseja, o objeto do seu desejo já se tornou um ídolo no seu coração. Se você é capaz de pecar, beleza? Então, olha só. Um trabalho de escola, um trabalho de fim de faculdade. Eu sou capaz de enganar, de pecar, de mentir, de cometer uma farsa ali, entende? Para que eu tenha o que eu desejo? Eu tenho algumas coisas na minha vida, mas para que eu tenha isso, eu tenho que esconder da minha família. Tenho que mentir. Minha mãe não pode saber que eu estou jogando, apostando lá nesses bets da vida aí. Porque, cara, como é que vai ser se minha mãe descobrir essa parada? Mas eu aposto. Beleza? Ou eu estou namorando fulaninho ou fulaninha escondido, não posso contar para ninguém. Cara, se você precisa pecar para conseguir alguma coisa, tenho certeza, você trocou Deus por isso daí. Porque Deus odeia o pecado. Deus odeia a mentira e a falsidade. No coração dele não há engano. Então, meus amigos, se eu tenho que participar de coisas escondidas, se ninguém pode saber, se isso é algo, que eu tenho que deixar longe do conhecimento das pessoas que me amam, certamente esse é um ídolo para o seu coração. Os vícios são todos assim. Todos os vícios são nesse sentido. Você tem que esconder grande parte desse vício, seja vício por consumo, beleza? Tem que esconder, por quê? Porque, cara, ninguém vai aprovar isso aí seu, toda hora, isso que você quer comprar o tempo todo, quer fazer o tempo todo, quer ter o tempo todo, beleza? Vários relacionamentos são nesse sentido. Às vezes, quando você cede para o seu namoradinho ou para a sua namoradinha, para ele botar a mãozinha no lugar que não deve botar, certamente você não conta essa parada para a galera da sua família, para a galera da sua célula, para o pastor da sua igreja. Tenha certeza, meu amigo, essa parada está virando um ídolo no seu coração. Se te faz pecar, está tomando o lugar de Deus. E, cara, infelizmente, os ídolos têm que ser destruídos na nossa vida. Como que você lida com o ídolo? É destruindo. Não é o ídolo de madeira, não, beleza? Não estou mandando a gente chutar a estátua, fazer maluquice aqui, não. Eu estou falando do ídolo do coração. É o ídolo do coração. A gente precisa destruir esses ídolos do nosso coração para que a gente viva a santidade de Deus, o amor de Deus. Às vezes a gente está assim, cara, eu estou nesse lugar aqui, mas não estou sentindo a presença de Deus. Eu estou nesse lugar aqui, mas eu, cara, não vejo Deus fazendo nada, estou meio desanimado e tal. Então, é possível que um ídolo tenha tomado o lugar de Deus. Se a sua decepção, por outro lado, com os seus pais, beleza? Se a sua decepção com a vida, se a sua decepção com o fato de você ser pobre, sei lá,
Não tem problema nenhum com ser pobre não, fui pobre a vida toda, beleza? Então, se você tem problema com a sua família e se decepciona com isso, se você não queria ter nascido na casa que você nasceu, ter os recursos que você tem, se isso afeta o seu relacionamento com Deus, é porque, beleza, isso está no lugar errado. Errado. Isso está tomando o lugar de Deus no seu coração. Se seu pai te decepcionou, existe um pai perfeito que não vai te decepcionar. Se você não tem pai, tenha a partir de agora. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos creram em seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê no nome de Jesus, agora você tem um pai que cuida de você para sempre. Um pai que nunca vai te decepcionar, um pai que nunca vai ficar viciado em porcaria nenhuma, um pai que nunca vai te rejeitar e que sempre vai te dar o melhor dessa vida, porque o melhor dessa vida é a presença dele, não é, entendeu? Eu pedi o iPhone e ganhei, não. É estar na presença dele, é o melhor dessa vida. Como que a gente tenta viver esse negócio a partir de hoje? Aplicação: examine os projetos de vida que você faz. Onde que Deus está nisso tudo? Examine os projetos de vida que você faz. A carreira que você tem projetado, o namoro que você tem projetado, o casamento que você tem projetado, o ministério que você tem projetado para a sua vida, exercer aqui na igreja, o modo de servir. O próximo cursinho que você vai fazer de língua, de inglês, de francês, de sei lá o quê. Cara, onde é que Deus está nessa parada? Você tem que olhar para o seu coração e perceber que Deus tem que estar no centro. É assim, você pode desejar isso tudo, não tem problema. Se Deus estiver no centro, está tudo resolvido. Se Deus está no centro e eu peço para Ele, Senhor, me dá o cursinho lá de francês, e Deus não me dá, está tudo certo. Por quê? Porque Ele está no centro. E se Ele me dá, está tudo certo também. Se Deus está no centro e eu peço para Deus o intercâmbio. Estou orando por um intercâmbio, gostaria muito. Minha faculdade tem convênio com a opção de faculdade, sei lá da onde. E eu posso fazer intercâmbio. Então, se Deus estiver no centro, se Ele disser não, está tudo certo. E se Ele disser sim, está tudo certo. O intercâmbio não vai tomar o lugar dEle. O intercâmbio não vai ser um ídolo no meu coração, tomando o centro do meu coração. Eu peço para Deus um estágio, eu peço para Deus passar no Enem. Se Ele estiver no centro, cara, está tudo certo. Eu ganhando ou perdendo, está tudo certo, porque a gente vai estar contente em todas as situações. Mas Deus tem que estar no centro, tem que ser o primeiro lugar. Por último, tenha como objetivo maior de vida amar a Deus e conhecê-lo cada vez mais. Então, por fim, última aplicação, tenha como objetivo maior da sua vida, cara, amar a Deus. Então, olha só, reorganiza o seu coração e a sua vida. O maior objetivo seu não pode ser agradar os seus pais. O maior objetivo seu não pode ser o melhor aluno ou a melhor aluna da escola. Beleza, o maior objetivo seu não pode ser passar no Enem, no concurso militar. Não pode ser. Maior objetivo da sua vida não pode ser casar com a pessoa correta, não pode ser ter filhos maravilhosos e com lacinhos e tal. Não pode ser. O maior objetivo da sua vida tem que ser amar a Deus e conhecê-lo a cada dia mais. E aí, todo o resto vai ser acrescentado. Se Deus for o maior desejo do seu coração, se o maior desejo que você tem é eu quero conhecer a Jesus Cristo, a face dele, eu quero caminhar com Jesus Cristo, eu quero me parecer com Jesus Cristo, se esse for o maior desejo do seu coração, vai estar tudo resolvido na sua vida. Jesus disse isso.
Todas as coisas vão ser acrescentadas. Não fui eu quem disse, eu não poderia dizer isso, teria medo de dizer, mas Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Se o reino de Deus e a justiça de Deus for o primeiro lugar, tudo vai se resolver, tudo vai se ajustar, tudo vai ser acrescentado. Tenha como maior objetivo da sua vida amar a Deus e conhecê-lo. E aí, meu irmão e minha irmã, a sua vida vai se ajustar ao coração de Deus e não haverá felicidade maior. Não há nada melhor que Jesus, não é isso? Não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Vamos aí, galera. Que isso, gente, não acabei ainda, que isso? Vamos orar, irmãos, amém? Senhor, que o Seu nome esteja acima de todos na nossa vida, Senhor. E que Você seja o centro do nosso coração, Senhor. Nosso coração é enganoso, esquisito, Senhor. Tantas vezes a gente olha para coisas que não têm relevância nenhuma, Senhor. E até as coisas boas que Você dá para a gente, Senhor, a gente coloca muitas vezes como um ídolo da nossa vida. Ajuda a gente a reorganizar o nosso coração, Pai, não de maneira que a gente ame menos as coisas boas que Você dá para a gente, mas de maneira que a gente Te coloque em primeiro lugar, Senhor, e Te ame mais do que todas as outras. Senhor, ajuda a gente nesse sentido, que o objetivo da nossa vida não seja qualquer outro que não conhecer o Seu Filho amado Jesus Cristo, e conhecendo o Seu Filho amado Jesus Cristo, que a gente possa se parecer com Ele, Jesus. Por favor, que a gente pede em Teu nome, Senhor. Cuida do UP, faz esse ministério ter o coração no lugar certo, Senhor. Faz esse ministério crescer, não pelo próprio ministério, faz esse ministério crescer não para que a gente seja considerado alguma coisa, mas para que o Teu nome seja exaltado, para que Você seja encontrado por mais pessoas, para que Você seja adorado nesse lugar e que não haja nenhum outro ídolo no nosso coração, que todos os ídolos sejam derrubados. Você seja o centro da nossa vida, Senhor, que seja assim, em Teu nome. Amém.